A paz do Senhor Jesus para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de jovens da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Vila Perus, em São Paulo. É uma satisfação poder contar com você acompanhando esta, que é a primeira aula do segundo trimestre de 2021, em que estaremos estudando a Carta de Paulo aos Coríntios. Esse será o tema que será estudado na revista de jovens da CPAD, que é essa revista aqui que está comigo, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Então eu quero convidar você a estar nos acompanhando nos próximos minutos no estudo da primeira lição dessa revista, que tem o título A Primeira Carta de Paulo à Igreja de Corinto, ou seja, uma introdução geral ao trimestre. Falaremos um pouco sobre os assuntos que serão tratados nesta e nas próximas lições. Então eu te convido a permanecer conosco, temos certeza que seremos ricamente edificados pelo estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Então eu quero conversar com você a respeito desta primeira lição e os versículos que estão selecionados aqui como base desta aula estão lá no comecinho da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo começa desta forma a carta. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Muito bem, esta carta de Paulo aos Coríntios é uma carta assim muito interessante, em que diferentes assuntos são tratados naquela comunidade estabelecida na cidade de Corinto e que podem ser aplicados para nós. É muito interessante porque esta carta nos mostra como os problemas daquela época eram outros, eram problemas diferentes daqueles que nós vivenciamos hoje. No decorrer das lições você vai perceber isso, que existiam problemas que eram bem específicos ali da cidade de Corinto, mas ao mesmo tempo nós temos problemas que estão presentes ainda hoje. No mundo em que nós vivemos, problemas que ainda estão presentes nas igrejas hoje. Então, ao mesmo tempo que se falam de coisas específicas, se falam de coisas bastante presentes. E mesmo os problemas que são específicos ali da cidade de Corinto, o ensinamento de Paulo, as instruções que Deus deu a Paulo para que esses problemas fossem resolvidos, os princípios através dos quais Paulo propõe para poder resolver esses problemas são plenamente aplicáveis para as situações em que nós vivemos hoje. Bom, mas a proposta dessa primeira lição é apresentar um panorama geral desta primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós falamos primeira carta porque, evidentemente, como você sabe, existem no Novo Testamento duas cartas de Paulo aos Coríntios, e além destas duas cartas, o próprio texto de 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, nos indica que Paulo escreveu outras vezes também para aquela igreja. Há pelo menos 4 cartas que foram escritas por Paulo aos Coríntios. No entanto, no texto do Novo Testamento, nós temos apenas essas duas cartas, 1 e 2 aos Coríntios. Porque quando você lê 1 Coríntios capítulo 5, Paulo cita lá para os irmãos, olha, por carta já vos escrevi sobre este assunto. Ou seja, Paulo já tinha mandado uma carta anterior aos Coríntios, bem como a cartas dos Coríntios a Paulo. Paulo também cita lá em 1 Coríntios que os irmãos já haviam se comunicado com ele por intermédio de carta. Então era uma igreja com a qual Paulo estabeleceu bastante comunicação. E foi reservado, foi preservado para nós duas dessas cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento, que servem de orientação
para nós. Muito bem, a carta aos Coríntios, antes de nós falarmos sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós precisamos nos lembrar de como esta igreja na cidade de Corinto foi fundada. E para você entender o processo de fundação da igreja de Corinto, na cidade de Corinto, você deve ir lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, conta para nós a história de fundação dessa igreja, que tem uma história de fundação assim muito interessante, né? Você sabe que o apóstolo Paulo ele foi usado por Deus para fundar igrejas em diferentes cidades, né? À medida que o evangelho estava se espalhando por diferentes áreas, por diferentes regiões do Império Romano, o apóstolo Paulo ia passando por diferentes dessas cidades nas suas viagens missionárias e fundando igrejas. E uma dessas cidades pelas quais Paulo passou foi a cidade de Corinto. Na época fazia parte da província da Acaia. Então, a cidade de Corinto é uma cidade grega que existe, inclusive, até hoje. E naquela época era uma cidade de grande destaque naquela província, com uma grande população. E quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, você percebe que Paulo, quando chegou à cidade de Corinto, ele tinha acabado de passar por uma experiência de pregação na cidade de Atenas. Na cidade de Atenas, está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo pregou no Areópago. Paulo se dirigiu a algumas pessoas ali de Atenas que estavam acostumadas com o pensamento filosófico da época, e Paulo faz uma pregação muito bela, muito interessante, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, um sermão maravilhoso do apóstolo Paulo, em que ele fala sobre o Deus desconhecido, uma passagem bastante interessante. No entanto, a pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas não foi uma pregação que alcançou um grande número de pessoas. Lá em Atos 17 diz que algumas pessoas se converteram, algumas pessoas se interessaram pelo que o apóstolo Paulo estava pregando. No entanto, a maior parte das pessoas ouviu Paulo dizendo e disse: olha, sobre isso nós te escutaremos em outra ocasião. E não deram um valor àquilo que Paulo estava pregando, né? No entanto, tanto é que lá na cidade de Atenas não há o registro de que houve um grande número de conversões, não foi dado início a um grande trabalho ali em Atenas, como já tinha acontecido em outras cidades. E é depois de ter passado por Atenas que o apóstolo Paulo foi para a cidade de Corinto. Então, quando chega ali em Corinto, e ele próprio disse, irmãos, e você vai perceber isso em uma das nossas lições, Paulo disse: irmãos, quando eu cheguei até vós em Corinto, eu não fui com sublimidade de palavras, né? Eu fui em grande fraqueza. Paulo estava vindo de uma experiência que foi uma experiência que não produziu tantos resultados na cidade de Atenas. Embora tenha falado, evidentemente dirigido pelo Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, na cidade de Atenas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no entanto, aquela mensagem não alcançou um grande número de pessoas. E foi logo depois dessa experiência que o apóstolo Paulo foi para a cidade de Corinto. No entanto, na cidade de Corinto, por sua vez, houve uma grande repercussão do trabalho do apóstolo Paulo naquela cidade, né? Isso já é uma lição muito interessante para nós. Embora sejamos dirigidos pelo Espírito Santo nas nossas atividades, naquilo que nós nos propomos a fazer para Deus, em algumas ocasiões o resultado surgirá um efeito maior, em outras ocasiões o resultado surgirá um efeito menor, e não por conta da mensagem que está sendo pregada, mas justamente por conta da recepção.
né? E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ali na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo permaneceu por um bom tempo. O texto diz que durante 1 ano e meio ele esteve com os irmãos. E naquela época é muito interessante que a gente se lembre disso. A igreja do Senhor Jesus, ela ainda não estava, ela não era ainda uma instituição totalmente separada das práticas do judaísmo. Ou seja, os cristãos muitas vezes eles participavam das reuniões da sinagoga, oravam ali na sinagoga, mas também se reuniam à parte para celebrar a vida do Senhor Jesus. Tanto é, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que uma das estratégias de evangelização que eram usadas pelo apóstolo Paulo, quando chegava a uma cidade, ele ia até a sinagoga da cidade. E lá na sinagoga, tinha sempre nos sábados as reuniões na sinagoga e havia a oportunidade para quem estava participando ali da reunião na sinagoga de expor a palavra de Deus, né? De expor a Torá, os livros que hoje fazem parte do Antigo Testamento. E Paulo sempre usava dessa estratégia. Ele participava da reunião ali na sinagoga e aproveitava aquele momento de fala para poder apresentar Jesus de acordo com as escrituras que hoje fazem parte do Antigo Testamento. Então Paulo sempre fazia isso, ele fazia assim, uma aproximação por meio da sinagoga. Na cidade de Corinto, ele fez esta aproximação por intermédio da sinagoga. No entanto, ali na sinagoga, ele não foi bem recebido pelos judeus. Tanto é que o texto diz que ele bateu o pó da roupa dos seus pés e disse: vou a partir de agora para os gentios. Ele mudou ali a estratégia e quando ele mudou essa estratégia ali na cidade de Corinto, essa nova estratégia surtiu um efeito mais duradouro e Paulo esteve ali na cidade durante 1 ano e meio. Você consegue encontrar essa informação lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Ele permaneceu por 18 meses nessa cidade e ali aconteceu uma coisa bastante significativa para nós entendermos o ministério do apóstolo Paulo. Ele conheceu um casal que é Áquila e Priscila, é um casal de destaque nas narrativas de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que eles tinham a mesma profissão de Paulo. Né? Áquila tinha a mesma profissão de Paulo, que era fazedor de tendas. O apóstolo Paulo tinha uma profissão que muito provavelmente ele tinha herdado de seu pai, que era fabricar tendas. E ali em Corinto, Paulo trabalhava dia e noite, trabalhava muito fabricando tendas para poder se sustentar e pregar o evangelho aos coríntios. Inclusive, na própria carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala a respeito disso, que quando ele esteve em Corinto, ele fez todo o possível para trabalhar por conta própria, para ganhar o seu próprio dinheiro, para se sustentar, para que não desse motivos nenhum para que alguém dissesse que ele estava sendo sustentado por aqueles irmãos que estavam ali se convertendo. Então Paulo ali, durante todo o período que esteve em Corinto, trabalhou, isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e no meio disso tudo, diz que os judeus da cidade se revoltaram bastante ali contra o apóstolo Paulo. Paulo ele foi levado para o tribunal, porém, como Deus havia falado com ele, ele não sofreu nenhuma condenação. Galho, que era quem estava dirigindo aquele tribunal, era o procônsul da região da Acaia, diz que os judeus levaram Paulo e disseram que Paulo estava pervertendo a religião deles, enfim, e Galho olhou e disse: olha, se isso é uma questão de religião entre vocês, vocês resolvam isso entre vocês. E eu não quero saber dessa questão. E a
E a reunião acabou por ali. E de fato, como Deus havia falado, não houve nenhum problema para o apóstolo Paulo. Depois disso, Paulo deixou a cidade de Corinto, mas o período todo em que ele ficou ali foi por 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, Paulo teve a oportunidade de estabelecer a igreja naquela cidade, e foi uma igreja que cresceu bastante. E aí, 5 anos, aproximadamente 5 anos depois, Paulo se dirige a esta igreja novamente nesse livro do Novo Testamento, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como eu disse antes, houve outras comunicações entre Paulo e aquela igreja, e é uma igreja que você percebe que tinha uma ligação bastante grande com o apóstolo Paulo. E nessa carta aos Coríntios, conforme nós vamos estudar no decorrer desse trimestre, Paulo ele trata de diferentes questões. E ele próprio diz que ele recebeu as informações da família de Cloé. Nós não temos muitas informações sobre quem era o Cloé, mas enfim, da família de Cloé, diz que essa família de Cloé veio falar com Paulo e falou a respeito de algumas situações que estavam acontecendo na cidade de Corinto. E além dessas situações que estavam acontecendo na cidade de Corinto, dá-se a entender pela carta que também Paulo recebeu da igreja de Corinto uma lista de perguntas, algumas dúvidas que os irmãos tinham. Então Paulo aproveita essa carta tanto para responder as perguntas que os coríntios tinham, quanto para tratar das situações que ele ficou sabendo por meio da família de Cloé. E ele diz, inclusive, lá no capítulo 1, olha, eu fiquei sabendo pelos da família de Cloé que isso está acontecendo na igreja. E ele trata de todas essas questões, nós vamos perceber no decorrer do trimestre que algumas dessas questões eram questões bastante delicadas, algumas questões bastante complexas para estarem sendo resolvidas, e Paulo, ele trata delas com muita firmeza. Há uma passagem na primeira carta aos Coríntios em que Paulo diz, né, que ele estava tratando daquilo porque ele se considerava pai daquela igreja. E tem uma expressão que ele usa, e é bastante interessante, quando ele diz: vocês podem ter muitos aios, mas vocês têm poucos pais. E eu me considero pai de vocês em Cristo. O que ele quer dizer com isso? O aio, naquela época, era o escravo que era, quando você tinha uma família mais rica, uma família de mais destaque, essa família tinha o aio. O aio era um escravo que era responsável por acompanhar a educação das crianças. Então o aio às vezes instruía as crianças a respeito de algum assunto. O aio era quem levava a criança para estudar. Ele acompanhava esse desenvolvimento da criança, do adolescente naquela época. Né? Mas uma coisa era ser o aio da criança, era ser o tutor da criança. Outra coisa era ser o pai da criança. Então Paulo diz o seguinte, vocês podem até ter alguns instrutores, mas eu me considero, bem, eu, assim como Apolo foi quem dirigiu a igreja depois que Paulo saiu ali de Corinto, e ele diz, mas eu me considero pai de vocês, e eu chamo a atenção de vocês, e Paulo discute nos primeiros capítulos muito a respeito da posição dele, da posição de Apolo, que foi quem deu continuidade ali ao trabalho. Então Paulo entendia que tanto ele quanto Apolo tinham uma proximidade muito grande ali da igreja e tinham um amor muito grande para aquela igreja. E ele diz, eu vou chamar a atenção de vocês, mas vou chamar a atenção de vocês nesse sentido como um pai. Estou puxando a orelha, mas porque quero ver o bem de vocês. Eu amo esta igreja. E a gente percebe que tinha muitas questões naquela igreja que eram questões que apertavam o coração de Paulo, isso principalmente em 2 Coríntios, que não é tema desse trimestre, mas em 2 Coríntios Paulo abre muito o coração para falar a respeito das dores que ele sentiu com relação àquela igreja, mas Paulo ele tem essa forma de chamar a atenção. Você vai perceber, lendo 1 Coríntios, é interessante que, além de acompanhar as aulas, você faça leitura
nessa primeira carta aos Coríntios, você vai perceber nessa primeira carta aos Coríntios como havia temas complicados, havia temas difíceis, como Paulo tem que ser duro em alguns momentos, mas ele tem toda essa preocupação com o bom desenvolvimento da igreja, né? E quais são esses assuntos, então, que Paulo apresenta, que Paulo trata para os irmãos? Primeiro, nos primeiros capítulos, e vai ser estudado em várias lições, uma questão que era a questão da divisão na igreja de Corinto. É importante que a gente lembre, né? Paulo escreveu essa carta muito provavelmente uns 5 anos depois que ele tinha passado por Corinto. Então, em 5 anos já era um período que a igreja tinha se desenvolvido e alguns problemas se desenvolveram junto com aquela igreja. Então, do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo trata das questões das divisões. Então, tinham pessoas que se identificavam mais com Paulo, tinham pessoas que se identificavam com Apolo, que foi quem sucedeu Paulo naquela igreja. Tinha pessoas que diziam que não se identificavam nem com Paulo nem com Apolo, se identificavam com Pedro, que não tinha nem dirigido aquela igreja, não tinha estado ali, mas tinha gente que se identificava com o pensamento de Pedro, e tinha outros que diziam que não se identificavam com o pensamento de nenhum, se identificava apenas com o pensamento de Cristo, e por conta disso dá-se a entender que não consideravam os demais que estavam ali. Então, Paulo vê aquela igreja como uma igreja que estava com um processo de divisão. Nos primeiros capítulos ele trata justamente disso, sobre as questões de divisão na igreja de Corinto, como isso deveria ser resolvido, como isso atrapalharia o desenvolvimento espiritual daquela igreja. Então esse é um dos problemas que são bastante tratados aí nessa carta. Depois, tem questões relacionadas à moralidade. Lá na igreja de Corinto existiam irmãos que estavam processando irmãos da mesma igreja e estavam levando para os tribunais da cidade questões que eram questões de intrigas que existiam entre um irmão e outro. E isso estava causando grande desconforto, tanto dentro da igreja, quanto um desconforto dos de fora, que olhavam para a igreja e viam os irmãos levando as brigas deles para serem resolvidas pelos tribunais lá de fora. Paulo trata dessa questão no capítulo 5 da carta aos Coríntios, né? Ele fala de questões relativas à comunhão. Ele fala de questões relativas ao casamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, há uma grande discussão que Paulo faz sobre a questão do casamento, questões relacionadas inclusive ao relacionamento sexual, são tratadas lá no capítulo 7 de Corinto. No capítulo 8, Paulo fala sobre a questão da liberdade, porque uma das questões que foi encaminhada pelos irmãos de Corinto para Paulo era se eles deveriam provar alimentos que foram sacrificados a ídolos. Isso era uma questão muito forte ali na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto havia muitos banquetes em que os alimentos que eram servidos naquele banquete eram sacrificados a ídolos, né? E muitas vezes até a carne que era comprada no açougue já tinha sido sacrificada a algum ídolo. E os irmãos têm essa dúvida: a gente pode comer todo tipo de carne que é vendida, que é oferecida nos banquetes na cidade de Corinto? Ao comer uma carne que foi sacrificada a um ídolo, mesmo que a gente não saiba que ela tenha sido sacrificada ao ídolo, se eu comer uma carne que eu não sei que foi e ela tenha sido sacrificada aos ídolos, isso vai trazer algum malefício para a minha vida espiritual? Eu vou estar compactuando com aquele ídolo, comendo uma carne que eu não sei que foi sacrificada ao ídolo? E essas questões foram encaminhadas para o apóstolo Paulo, e Paulo responde essa questão e aproveita ao responder essa questão para falar sobre a liberdade entre os irmãos, como que as minhas atitudes podem afetar a consciência de outro irmão. É muito interessante a discussão que Paulo propõe,
quando eles fazem a pergunta sobre comer carne sacrificada aos ídolos, e Paulo aproveita ao responder essa questão para falar sobre a consciência, a importância de nós nos preocuparmos, inclusive com a consciência do outro, através das nossas atitudes. Mas não vamos falar disso agora, serão temas que serão tratados no decorrer do trimestre. Então ele discute essa questão da liberdade, né? Se a partir do momento que a minha liberdade cristã afeta a liberdade do outro, ou afeta a consciência do outro. Um tema muito importante que é tratado nessa carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios também, Paulo fala a respeito do culto público, né, levando em questão várias questões culturais ali da época, lá no capítulo 11, como que os irmãos, como que as mulheres, como que os homens da época deveriam se portar no culto público. Ele destaca a importância do culto. Lá no capítulo 11 ainda, ao famoso texto que trata da Santa Ceia, né? Paulo organiza a celebração da Santa Ceia lá na cidade de Corinto, então isso tem a ver com o culto público também. No capítulo 12 é falado a respeito dos dons espirituais, do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo trata a respeito das questões dos dons espirituais, que os irmãos ali da igreja de Corinto parece que entendiam que os dons espirituais e os dons, de uma forma geral, eram maneiras de distinguir um irmão do outro, e usavam os dons no meio dessas intrigas que existiam na igreja. Então Paulo trata dessa questão do capítulo 12 até o capítulo 14, fala a respeito do uso do dom da profecia, fala a respeito do dom da interpretação de línguas. Muito interessante essa discussão. No capítulo 15 ele fala a respeito da ressurreição. Havia quem naquela igreja não cresce na ressurreição dos mortos, e Paulo fala a respeito da ressurreição no capítulo 15. E a carta é concluída, então, no seu 16º capítulo, em que Paulo volta a falar a respeito da comunhão e a necessidade de que os irmãos permaneçam em comunhão. Bom, esse é um panorama geral dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu quero convidar você a estar nos acompanhando no decorrer desse trimestre, e além de acompanhar as nossas aulas, que você também possa fazer a leitura dessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É uma carta que trata de vários problemas, mas mostra como todos os tipos de problema que nascem na comunidade de fé ou que nascem em nós individualmente devem ser tratadas com base naquilo que Deus oferece por nós por intermédio da sua palavra. Então, meu querido, esteja conosco, esteja acompanhando aqui os vídeos. Nós estamos gravando esses vídeos nesse momento de pandemia, e você tem essa oportunidade de acompanhar estas gravações no momento que for mais proveitoso aí para você. Então esteja bastante atento no momento em que estivermos novamente juntos estudando a palavra de Deus na igreja. E se Deus quiser, em breve, essa é a nossa oração, sem esta calamidade toda que nós estamos vivendo no nosso país, em breve, se Deus quiser, já passada toda a ameaça do vírus, estaremos congregando juntos de forma plena. Esteja presente, né, na escola dominical da sua igreja, aprendendo a palavra de Deus. Isso é fundamental para a edificação da nossa vida. E eu gostaria de, nesse instante, então, orar com você. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te exaltamos por todas as coisas. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que cuida de nós, da mesma forma como cuidou da igreja de Corinto e que usou o apóstolo Paulo para poder demonstrar o cuidado que o Senhor teve por aquela igreja. Então, nós temos certeza que o Senhor é aquele que também tem um cuidado especial pela tua igreja no século 21, tem um cuidado especial por cada um daqueles, Senhor, que se identifica contigo, que faz parte do teu corpo, e que muitas vezes, Senhor, cada um de nós precisa ser corrigido,
precisa entender qual deve ser o nosso comportamento, conforme aconteceu na igreja de Corinto, que possamos estar cada dia, Senhor, dispostos a ouvir a Tua voz, dispostos, Senhor, a fazer aquilo que deve ser feito, a sermos, Senhor, corrigidos, a sermos aperfeiçoados por intermédio da Tua Santa Palavra. Esse é o nosso pedido, Senhor. Oramos por cada um que está nos acompanhando, oramos, Senhor, em prol de cada um daqueles que tem sofrido neste momento de calamidade que o nosso país atravessa, que o mundo atravessa, lhe pedindo, Senhor, que possamos a cada dia exercer da Tua misericórdia neste contexto, lhe pedindo, Senhor, que o Senhor também console a cada um dos corações e possa desenvolver, Senhor, fazer a Tua obra, mesmo em meio, Senhor, a toda essa situação que estamos vivendo. Esse é o nosso pedido a Deus para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você. É muito bom ter a sua audiência, ter você acompanhando a nossa aula. Até a próxima. Deus abençoe e um forte abraço.